Muitos definem Santa Maria como uma cidade passageira, marcada e construída por diferentes histórias e costumes. Muitas das aspirações que surgem e são desenvolvidas aqui se encerram nos morros da cidade a cada ciclo que chega ao fim. Mas e quem fica, ou melhor, e quem é daqui, o que é daqui, quem é que fala dessa cultura, dessas histórias? Para falar sobre visibilidade e cultura local, conversamos com a Paola Saldanha, a cofundadora do Maria Cult, que se constitui como uma agenda e produtora de conteúdo cultural de Santa Maria. Paola, é um prazer te ter aqui no Provocarte. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui, em poder trocar, conversar um pouco sobre a cultura local, sobre jornalismo independente. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, pelo reconhecimento. Por que falar de cultura em Santa Maria? Santa Maria é conhecida como cidade de cultura, né? Então, Santa Maria ela recebe muitas pessoas de diferentes lugares, com diferentes bagagens, pessoas que têm muito a dizer. Então, a gente tem que ter espaço para essas pessoas falarem, né? Santa Maria é uma cidade muito diversa, mas que isso não se reflete no que a gente vê, no que a gente consome. Então, a Maria Cult, ela nasce com esse intuito de conseguir ampliar essas vozes, vozes que estão aí, que querem falar, querem ser ouvidas e que precisam desse espaço, precisam que outras pessoas, né, possam ouvir e também se reconhecer, né? Santa Maria, eu gosto muito de uma jornalista chamada Eliane Brum, que ela fala de Brasis, e eu acho que a gente pode aplicar isso em todos os lugares, inclusive aqui. Então, existem diferentes Santa Marias, e acho que por isso que a gente deve falar de jornalismo cultural, falar de jornalismo independente, de cultura local, porque são diferentes Santa Marias, diferentes pessoas que passam, que vivem por aqui, que precisam, né, serem escutadas. Vocês se intitulam como um coletivo que resiste. Vocês resistem a quê? Há muita coisa. Eu acho que, de modo geral, se a gente olhar, né, para a cultura, né, nacional, ela não é valorizada, ela não é reconhecida. A gente consegue ver pequenos momentos, pequenos períodos em que a cultura ela ganha um olhar, né, ela é valorizada, ela é estimulada, ela é reconhecida, mas isso são realmente, assim, pequenos períodos, né? E mais recentemente, né, a gente vem sofrendo múltiplos ataques, né, de modo geral, a cultura de modo geral, vem sofrendo inúmeros ataques. A gente vem também de uma pandemia, então o ato de tu seguir adiante, né, de tu continuar trabalhando, de tu continuar se expressando, já é uma resistência, sabe? A todos esses ataques. A pandemia, que claro, a gente não controla, né, mas a maneira como ela foi administrada ou não administrada aqui, né, fora toda a desvalorização, a descrença, né, essa tentativa sempre de tirar a credibilidade, de desqualificar. Então, acho que a resistência vem daí, sabe, de seguir falando, seguir se manifestando. A resistência, ela vem daí. Ela é necessária, mas eu tenho muita preocupação sempre em falar isso, porque acho que a gente não deve romantizar essa situação, né? A gente sempre fala o quanto a cultura é forte, o quanto ela é resistente, o quanto as pessoas elas se unem, né? E o quanto esse coletivo ele é forte. Mas a gente não deveria passar por isso todos os dias, sabe? A gente não deveria diariamente estar reforçando coisas básicas, coisas mínimas, sabe? Que é o respeito. Então, eu acho que nesse ponto, assim, a gente é resistente, mas não precisava a gente estar o dia todo lutando, sabe? Pelo mínimo, pelo básico. Tu falaste de credibilidade, né? Tu, como uma jovem jornalista que saiu há pouco também da academia, deve se lembrar das discussões quando estava no ambiente acadêmico sobre as formas de se fazer jornalismo, né? Agora, na prática, ainda mais no ambiente da internet, como que é trabalhar e construir a credibilidade na internet? Olha, quando a gente estava na graduação, né, eu sou egressa aqui também na instituição, jornalismo, né, me formei em jornalismo, assim como o David, né, que são os criadores da Maria. E naquela época, né, claro, a gente já falava muito sobre jornalismo nas mídias sociais, jornalismo digital,
Mas, sem dúvidas, quando a gente ingressou, de fato, né, a gente se deparou com uma outra realidade, né? A prática, ela exige muito mais e é algo urgente, tu precisa decidir e fazer aquilo na hora. Então, acho que, em primeiro lugar, é mostrar para as pessoas que o jornalismo, ele não está só naquele meio tradicional, né? Então, são posts, são fotos, é uma legenda do Instagram, mas aquilo ali é jornalismo. A gente tem um compromisso, a gente tem responsabilidade, a gente faz um trabalho de produção, de apuração, de pesquisa, né? A gente leva tudo isso muito a sério, né? Então, eu acho que conforme a gente foi publicando e foi mostrando, né, o que é a Maria e trazendo essas pautas, trazendo discussões, acho que as pessoas elas foram assimilando, né? São posts, é uma rede social, mas é informação. É informação e é uma informação que ela vem embasada, é uma informação que tu consegue perceber que existe um processo, sabe, de pesquisa, de produção, de apuração. Então, eu acho que é um exercício, né? É um exercício de diariamente tu tá mostrando isso para as pessoas até que elas vão assimilando, né, que existem outras formas de fazer. E, então, independente do formato, independente da mídia, né, o conteúdo é o conteúdo que a gente consegue mostrar, né, de fato, que é jornalismo. E como é que tu define, então, a Maria Cult? Porque tu falaste mesmo, né, da criação de marcas através da internet, então a gente tem uma página no Instagram e a gente já consegue construir um movimento, né? Mas qual que é o movimento do Maria Cult? A Maria Cult, ela nasceu a partir de uma percepção nossa, né, da escassez de espaços de divulgação, né, dessa cena santamariense, né, uma cena independente. Então, quando a gente desenvolveu a Maria, né, o nosso objetivo era esse, era que as pessoas pudessem ver nela um espaço em que elas pudessem se manifestar, né? Então, a partir disso, a Maria ela se intitula como uma produtora de conteúdo cultural, né? O nosso carro-chefe são as agendas, né? Então, a gente ali divulga eventos, ações, lançamentos, né? Mas a gente apresenta a partir disso, né, uma Santa Maria, produtores, agentes culturais, artistas, que não teriam talvez esse espaço na mídia tradicional, né? E eu acho que ao longo desses 2 anos e meio, né, tudo que a gente conseguiu construir, as relações que a gente conseguiu estabelecer, só reforça aquela percepção que a gente tinha de que Santa Maria é muito rica, sem dúvidas, é muito rica culturalmente, mas a gente não tinha a dimensão. Então, a gente também foi conhecendo essa Santa Maria. E ela é muito maior do que o que está ali na Maria Cult. A gente não consegue abraçar tudo. É o nosso sonho, né? É o nosso grande desejo. A gente não consegue abraçar tudo. Mas a gente consegue perceber que Santa Maria pulsa cultura. E que tem muitos grupos, muitos artistas, muitas pessoas que se expressam, que mostram a sua realidade, né? O seu contexto, através de diferentes linguagens, diferentes formas. Então, a Maria Cult, ela quer, de alguma maneira, fazer parte dessa rede, né, de apoio e de divulgação, né, dessa cultura que, infelizmente, às vezes, né, fica ali, né, colocada de lado, né? Então, a gente quer trazer para o centro. E qual tu achas que foi o momento, a virada de chave, o momento que vocês viram que a Maria Cult faz parte, né, estava fazendo parte de um movimento cultural independente? Veio aos poucos, né? 2020, quando a gente, né, apresentou a Maria, foi um período ali de realmente apresentação, né? De mostrar para as pessoas que projeto era aquele, de construir uma base, né, de público, de conteúdo. E aí, ao longo daquele ano, realmente foi muito esse momento de começar a criar os laços, né, começar a formar esses vínculos. Então, em 2021, que realmente a gente já tinha ali uma base de público, que a gente começou a ter um retorno das pessoas, né? Começou a ter esse feedback.
que nos surpreendeu, era o nosso desejo, mas, como eu falei, assim, realmente a gente não tinha dimensão, né? Então, a gente começou a receber muito feedback positivo do público em geral, mas dos artistas, dos agentes que, né, começavam a entrar em contato com a gente. Ah, quero publicar isso, quero publicar aquilo, vou lançar um projeto e tal, a gente pode contar com vocês. Ou ler, sabe, nos comentários, fui visto pela Maria Cult. Isso impacta muito, sabe, que a gente não tinha ainda noção, né, do quanto a gente realmente estava fazendo a diferença. E no final do ano com o prêmio, né, o primeiro prêmio da Maria Cult, realmente, assim, ele é muito simbólico, sabe, porque foi algo muito grande, assim, muito grande, que era um desejo nosso também desde o começo, mas que a gente sabia que era muito difícil, né, de fazer, somente eu e o David, que exigia uma estrutura. E, claro, a gente não ia conseguir fazer isso sozinho, né? A gente precisava de apoio, mas era algo independente, a gente não tinha investimento, né? Então, foi algo que a gente construiu com muito esforço, com muita dedicação. E a mobilização, assim, foi totalmente fora, assim, do esperado, né? A gente conseguiu somar 34 mil votos. Então, ver as pessoas compartilhando, as pessoas ficando felizes em saber que elas tinham sido indicadas, e falando, eu estou dividindo essa categoria com fulano que eu admiro tanto, que um dia eu quero trabalhar junto, ou que foi meu colega num projeto. Ver tudo isso acontecendo, sabe? Acho que ali, para nós, foi o momento que a gente viu, é isso, sabe? A gente está conseguindo atingir o objetivo, a gente está conseguindo entrar nesse meio, fazer parte desse meio, de alguma maneira colaborar, sabe? Então, acho que é ali que a gente conseguiu ver de forma mais concreta o trabalho que a gente vinha desenvolvendo e, sem dúvidas, nos deu muito gás, assim, para continuar, sabe? E dentro do jornalismo, quais as ferramentas, né, do jornalismo vocês acreditam que podem servir para alimentar a cultura? Eu acho que, em primeiro, essa pesquisa, né, porque a gente, quando vai produzir, né, a gente ouve muitas pessoas, isso também acho que é um ponto interessante do jornalismo, é ouvir, né? A gente é ouvinte, então o jornalista, a gente fala, mas a gente é só o canal, sabe? Então acho que ouvir as pessoas, mostrar para elas que existe esse ambiente em que ela pode se manifestar e que ela vai ser reconhecida, mas como eu tinha falado até anteriormente, né, a gente trabalha com muita seriedade, né? São redes sociais, são mídias sociais, mas a gente trabalha com ética, com responsabilidade, a gente tem um compromisso, sabe? Então, tudo que a gente produz com muita consciência e pensando no impacto que aquilo vai gerar, não só para a pessoa que a gente está retratando, mas também para quem está consumindo. Então, por exemplo, a gente, infelizmente, já deixou de publicar certos trabalhos, porque a gente percebeu que aquele trabalho ele era misógino, por exemplo. Isso aconteceu raríssimo, foi uma única vez. Mas a gente percebeu que aquele trabalho ele ia contra, sabe? Ele ia contra o que a gente acreditava, ele ia contra, né, o mínimo que é o respeito, sabe, ao outro. Então a gente conversou com a pessoa e a gente explicou por que a gente não ia publicar, sabe? Então, esse é um cuidado que a gente tem, né? O cuidado com o outro. E isso é essencial, né, no jornalismo, é tu respeitar o outro, valorizar o outro, a fala dele, mas também pensar nas pessoas que vão consumir, sabe, esse trabalho. Qual que é a linha que separa o jornalismo, a produção cultural independente que vocês buscam abarcar da produção cultural mainstream, digamos? Quando a gente fala independente, né, a gente está falando muito de pessoas que produzem, muitas vezes, dentro da sua própria casa, né? São pessoas que não têm um investimento, elas não conseguem ir num grande estúdio, elas não têm um produtor, elas não têm ali algum profissional que vá mostrar para ela os caminhos, que vá colocar ela numa rádio, numa TV, num grande veículo, sabe? Muitas vezes também são pessoas que trazem um discurso que talvez não seja interessante para esses meios, né? Então,
a gente trabalha com esse independente, sabe? São pessoas que fazem um trabalho de muita qualidade, que tem muita coisa a dizer, mas que não vão ter esse espaço, que não vão ter essa condição, né, de investir no seu trabalho. São pessoas que muitas vezes desempenham outras funções para poder se manter, para poder sobreviver, não conseguem viver da sua arte, né, do seu trabalho artístico. Então, é esse independente que a gente abarca. A gente não está excluindo os outros, né? A gente não está aqui dizendo que o que é popular não é bom, pelo contrário, né? A gente acredita na diversidade, é isso que a Maria Cult ela prega, né? É o diverso, é o múltiplo. Mas a gente sabe que esse grupo, ele já tem visibilidade, ele já tem público, as pessoas já conhecem, já consomem. A gente quer mostrar tantos outros que também trabalham muito, se dedicam muito, fazem um trabalho de muita qualidade, mas que não tem esse holofote, sabe? Então, por isso que a gente sempre bate tanto nessa tecla, né, dessa cena independente de Santa Maria. São pessoas que cooperam muito, isso é muito interessante, o quanto a cena independente ela é coletiva, né? Ela não é sozinha, ninguém faz nada sozinho, nada sozinho. Então, todos os segmentos, todas as áreas, elas trabalham junto, né? Isso que eu acho mais interessante, assim, o que mais me fascina, sabe? Tu falaste da cultura independente, mas e o jornalismo independente? Como é fazer jornalismo de forma independente? Jornalismo, de forma geral, né, não é fácil. Também, como a gente falou no começo, quando a gente fala em cultura, o jornalismo também é uma área que sofre muito, né, porque a gente muitas vezes traz, na maioria das vezes, a gente traz aquilo que muitas pessoas não querem que seja mostrado, né, a gente muitas vezes está ali com aquele olhar crítico. Então, de modo geral, o jornalismo, ele tem essa recepção, assim, as pessoas olham sempre com um pé atrás, né. E quando a gente fala de jornalismo independente, né, isso se intensifica, sabe? Também pelo fato da gente mostrar uma realidade que talvez as pessoas não queiram enxergar, que as pessoas elas sabem que existe, mas elas não querem ver, porque elas não querem pensar naquilo, sabe? Ou de que maneira elas estão colaborando para aquilo, né? As pessoas, elas têm essa dificuldade. E o jornalismo independente, eles vão ali, sabe? Eles cutucam nessa ferida, assim. E eu acho que quando a gente traz para uma região, né, como Santa Maria, que é uma cidade grande, mas é uma cidade do interior, né? Então, quando a gente fala disso, tem mais obstáculos, né? De conseguir se manter, de conseguir produzir, de conseguir monetizar, né? Para que o próprio projeto se mantenha. Então, hoje, por exemplo, é um desafio para a gente manter a Maria, né? É o nosso grande sonho, mas é quase utópico, assim, né? Que a Maria seja a nossa fonte de renda. A gente sabe hoje que isso é muito difícil, né? Então, o nosso desejo hoje é que a Maria seja autossustentável, que a gente tenha recursos para investir no próprio projeto, né? Para melhorar a qualidade das produções, para investir num equipamento, num programa de edição, para melhorar aquele conteúdo, né? Então, hoje, assim, a gente trabalha com muito esforço, com muito empenho, a gente não tem retorno financeiro na Maria, né? Então, ele é feito porque a gente acredita na Maria, a gente acredita na cultura, no poder da cultura, na potência que a cultura tem, sabe, na sociedade, e a gente quer um dia poder ter recursos para investir na própria Maria, né? Para tornar ela maior, mais ampla, poder abraçar cada vez mais essa cidade que é tão múltipla, né? E poder trazer de diferentes formas todas essas vozes, todas essas manifestações, né? Então, esse é o nosso principal objetivo, é um obstáculo, mas que a gente está trabalhando diariamente para conseguir, né, tornar realidade esse nosso desejo, né, de conseguir ampliar a Maria. E agora numa visão macro, né? A gente está falando de jornalismo e de cultura. Qual que é a importância de falar sobre cultura no Brasil de hoje, que tem a cultura suprimida e negligenciada quando se tratam de políticas públicas, né? Como tu vê isso? Pois é, como também tinha comentado, né, no início, a cultura, ela sempre sofreu,
no nosso país, né? Se a gente pegar toda a história do nosso país, diferentes povos, diferentes culturas, diferentes vozes, elas sempre foram apagadas, silenciadas, então é uma luta diária de séculos para conseguir se mostrar, para conseguir ter o mínimo de dignidade, o mínimo de respeito, e a gente evolui, mas a gente tem ainda muito a caminhar, né? E a gente vê principalmente, né, nesses últimos 4 anos, 5 anos, né, o quanto ela é forte, o quanto ela é resistente, mas o quanto ela sofreu com diferentes ataques, né, ataques de grandes poderes que têm na mão, né, condições de tirar da gente, né, esses suportes, né, dessas políticas. Mas a gente seguiu lutando firmemente, tanto que agora com a pandemia a gente conseguiu aprovar, né, essas leis emergenciais, né, como a Lei Aldir Blanc. Agora esse ano, né, com a Lei Aldir Blanc II, a Lei Paulo Gustavo, né, que foi vetada, mas que a gente conseguiu reverter, então mostra, né, toda essa mobilização, essa força que é algo histórico, porque né, há quantos anos a gente faz dessa forma, né? Há quantos anos a gente faz tudo com muito esforço, com muito suor, com muito sangue, até literalmente muitas pessoas sofrem as consequências, né, físicas disso, né, de ir à luta, de buscar, sabe, pelo mínimo, por direitos, né, e é dessa forma que a gente segue, né, até hoje, e a gente quer um dia poder visualizar um futuro que a gente não precise disso, sabe, que a gente não precise estar sempre, todo momento, falando e exigindo e demandando por direitos, sabe? A gente quer, é o nosso grande sonho, a nossa utopia, assim, né? Poder estar num espaço em que essas vozes, elas possam ser ouvidas, essas vozes possam ser respeitadas, né? Então, eu acredito que é nesse sentido que a gente fala da cultura, né? Porque a cultura, ela é tudo. Ela não é só expressão artística, né? Ela é a fala, ela é o alimento, ela é a história, ela é a arquitetura, é tudo. E são as formas que as pessoas se manifestam, a forma que elas têm de falar sobre a sua realidade, né? Sobre o seu recorte, o seu contexto de vida, né? Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala da nossa vida, de modo geral, em vários aspectos, né? Então, a gente sempre resiste e tenta cada vez mais tornar esse espaço um espaço de respeito, um espaço diverso, como de fato a gente é, né, um país diverso, mas que a gente não vê isso refletido, né, nos poderes, né. Tu falaste das leis que foram aprovadas, né, nos últimos anos, no último ano, e a Maria Cult, ela surgiu próxima da pandemia, né, e enfrentou todas as adversidades da pandemia, mas também aprendeu, imagino, e tenha se adaptado. O que deste período de pandemia ficou de aprendizado para vocês? Acho que é a força da coletividade, sem dúvidas, a força da coletividade, porque a gente viu, a gente pôde acompanhar, né, de perto, quando tudo parou, né, o quanto as pessoas, elas se uniram, né, porque estava todo mundo num momento, numa situação em que tudo era incerto, ninguém sabia o que era direito, né, o que estava acontecendo, por quanto tempo aquilo ia durar, como que elas iam manter seus trabalhos, como que elas iam seguir, iam sobreviver, e as pessoas, elas se uniram muito nesse momento. Apesar do isolamento físico, as pessoas se uniram muito nesse momento, né? E a gente pôde também fazer parte disso, fazer parte dessa união. Então, eu acho que o que fica é realmente o quanto a gente só consegue fazer as coisas quando a gente trabalha junto, quando a gente trabalha pensando no todo, sabe? Pensando no coletivo. A gente nunca vai conseguir fazer algo que seja bom se pensar só em um. Então, acho que o que ficou de tudo isso é o quanto as coisas só acontecem, elas só mudam e elas só realmente são importantes quando elas pensam em todos, né? Quando elas pensam no grupo.
vocês ocupam um espaço da internet. A gente sabe que a internet é abrangente e junta várias pessoas, mas ela não abraça todas as parcelas da população. E daí, por outro lado, a gente sabe a importância da rua, e tu como jornalista sabe que a rua fala muito, né? Como é que vocês da Maria Cult enxergam o papel da rua, de estar presencialmente nos lugares? Vocês têm a intenção de levar a Maria Cult para a rua? Ah, sem dúvidas. Era o nosso desejo lá no começo, lá em 2020, mas que teve que ser adiado, né? E agora a gente está conseguindo ver as pessoas ocuparem esses espaços, e isso é muito importante. Então, a gente vê uma feira no Itaimbé, a gente vê a Batalha dos Bombeiros, né, na Praça dos Bombeiros, a gente vê uma feira de brechó na Saldanha Marinho, a gente vê uma apresentação, uma batalha lá na Gare, tem o BRIC. Então, a gente está vendo as pessoas ocuparem de novo esses espaços, né, e está todo mundo com essa sede, né, de encontrar, de ter esse contato. Então, sem dúvidas, a gente quer também estar na rua, a gente está começando já a participar desses movimentos, né, que era o que a gente tinha, né, como intuito lá no começo. Então, agora também a gente já está começando a planejar algumas ações presenciais e sempre divulgando essas ações quando elas acontecem também, né, nas praças, nas ruas, né, porque a Maria também sempre prezou muito por isso, né, que a cultura ela está principalmente nesses espaços, que é um espaço de grande circulação, onde todo mundo cruza, todo mundo se vê, todo mundo troca. Então, a gente vai estar na rua também nos próximos anos. Paula, a gente agradece a tua participação aqui no Provocarte. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, né, pelo reconhecimento também do nosso trabalho. E a gente segue juntos, firmes, coletivamente. E viva a nossa cultura local. Muito obrigado. Obrigada. Aldir Blanc escreveu para Elis Regina Cantar: "O Brasil com Z não conhece o Brasil com S". Gravada em 1978, essa obra ela faz referência à supressão da cultura local pela cultura ocidental dominante. Hoje nós sabemos, as vozes de Aldir e de Regina ecoam e mais do que nunca servem de combustível para que a identidade dessa terra seja construída e disseminada. Que o Brasil seja conhecido, e assim encerramos a 4ª temporada do Provocarte, que se dedicou a falar sobre arte coletivo. Nos vemos na próxima.